Nós vamos fazer a leitura do texto, mas antes disso, você já vai tomar teu assento, olha para quem está do teu lado, e com muita autoridade de Deus, você vai dizer para ele ou para ela assim: Deus trabalha com sinais. Pode repetir? Eu sei que tem o texto escolhido, eu sei que é o 21, mas o Senhor me autoriza? Capítulo de número 17. E o versículo para mim aqui como base vai ser o 22. Que na minha versão, eu quero ler só a primeira frase, na minha versão diz assim: o Senhor ouviu a voz de Elias. Eu só quero ler isso aqui. O Senhor ouviu a voz de quem, gente? Isso aqui me marcou tanto quando eu estava preparando a palavra para essa noite. E a gente tem que ler todo o contexto para poder entender, né? E quando eu vim aqui, que eu me deparei com esse versículo, só essa frase, eu fiquei impactada. O Senhor ouviu. Talvez a sua versão seja atendeu. Mas assim, a minha diz assim: o Senhor ouviu a voz de Elias. Senta aí adorando a Jesus. Israel está passando por uma decadência espiritual muito terrível nesse tempo. Depois que Acabe fez uma aliança, casando-se com Jezabel, uma mulher muito pagã, covarde, cruel, foi uma grande porta aberta para que Satanás fizesse uma arruaça aqui no meio do povo. Acabe se casa com Jezabel, ele faz essa aliança com Jezabel, uma mulher pagã, uma mulher, ela é de Sidom, de Sarepta, dessa região. O pai de Jezabel era o líder lá nessa região, um homem chamado Etibaal. Uma região onde a idolatria imperava, onde Baal imperava. E com essa aliança, com o casamento de Acabe e Jezabel, Jezabel vem para Israel, vem para Samaria, e aqui, em Samaria, ela instala a idolatria. A adoração a Baal fica muito forte aqui, num território, mas é um território que é de Deus. Essa legalidade é dada, a idolatria fica muito grande, e Deus então começa a trabalhar com sinais. É por isso que eu pedi para você falar para quem estava do seu lado ainda agora, que Deus trabalha com sinais. E eu te libero um conselho: fique sempre atento ao que está acontecendo em toda a sua vida, porque Deus sempre dá sinais do que Ele vai fazer. Sempre dá. Deus sempre dá sinais. A Bíblia diz que é nesse cenário caótico, espiritualmente falando aqui, que Deus levanta esse homem, que Deus faz aparecer, porque Elias, ele já era conhecido de Deus, já era íntimo do céu. É nesse cenário que Deus então permite que venha em evidência esse homem, esse profeta chamado Elias. Elias era um homem muito audacioso, cheio da presença de Deus e muito audacioso naquilo que Deus lhe mandava fazer. Ele tinha uma intimidade com Deus muito grande, conhecia de forma muito profunda a voz de Deus. Tanto é que Deus manda que ele libere algo tão pesado, e ele com muita autoridade ele vai lá e fala. Porque quem anda com Deus, quem conhece a Deus, quem tem intimidade com Deus, não fica em dúvida quando é Deus que está falando. Quem tem o hábito de conversar com Deus sempre, sabe quando é Deus que está falando. Quem conhece a voz de Deus não fica em dúvida. E Elias aqui, ele recebe essa ordem de Deus e ele aparece nesse cenário caótico aqui, onde no território de Deus, quem está sendo adorado é Baal. Baal agora é que está sendo idolatrado.
O povo está direcionando toda a adoração a Baal, e Baal está se sentindo no território de Deus. Todos acreditavam nesse tempo que Baal, ele controlava o tempo, a chuva. Ele era o Deus da chuva. E é nesse cenário que Elias aparece, profetizando. E o interessante é que quando Deus autoriza que ele libere essa palavra, ele vai diretamente ao líder da nação. Ele vai até Acabe, e no capítulo 17, versículo 1, ele começa a dizer para Acabe: olha, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Para Elias, Elias está dizendo: olha, quem é de Israel, quem é o Deus aqui é o meu Deus. Olha aqui, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos. Quando Elias profetiza isso aqui, eu penso que Acabe deve ter dado gargalhadas dele. Quem é esse aí que surgiu do nada falando uma doideira dessa? Se no nosso território quem manda aqui é Baal e ele é quem controla o tempo, controla a chuva. Então penso eu que quando Elias, cheio da autoridade de Deus, libera essa palavra, certamente, o texto não traz esse detalhe, mas no meu pensamento eu acho que Acabe zombou, desdenhou a palavra do profeta, não deu nenhuma importância para o que o profeta falou. Só que no mesmo instante em que o profeta libera a palavra, Deus vem liberando uma outra palavra, pastora Raquel, para o profeta, para Elias, dizendo que, olha Elias, sai de cena, você já fez a tua parte, que é liberar é isso aí, agora sai de cena. Vou para onde? Vai para o ribeiro de Querite, se esconde lá, Deus falando para Elias, vai para lá, porque eu já ordenei, olha o Senhor falando, eu já ordenei aos corvos que te sustentem lá. Elias obedece a voz de Deus, e ele sai do cenário, ele sai de cena, e ele vai se esconder no ribeiro de Querite. E a Bíblia diz o quê? Um texto conhecido, talvez os outros pregadores já tenham também falado isso aqui. Elias se esconde, sai de cena, obedecendo a voz de Deus, e ele fica um tempo no Querite, sendo sustentado por corvos. A Bíblia diz que pela manhã e à tarde, os animais levavam pão e carne, e a água já existia no ribeiro, e ele fica ali, enquanto Deus está fazendo o quê? Dando sinais e tratando todo o restante do povo. O tempo passa, e a Bíblia diz que 3 anos e meio se passam. O tempo passa enquanto o profeta está sendo guardado por Deus, cuidado por Deus, lá no ribeiro, do lado de fora, lá, ó, fora do esconderijo, está começando a ter perturbação na mente de alguém. Por quê? Começaram a perceber que a chuva não estava caindo mais, e muito menos orvalho. O caos começou a se instalar. Deus começa a dar sinais, só que ninguém está entendendo, ou ninguém está querendo entender. E eu gosto de liberar uma palavra e dá para aplicar ela aqui. Quando a gente faz de que não está entendendo o que está acontecendo, Deus vai apertando até a gente. Quem já viveu isso aqui? Tem gente que se faz de desentendido, mas enquanto eu me faço de desentendida, Deus vai apertando até que eu compreenda e diga: é Deus que está fazendo alguma coisa aqui. Só que o cenário começa a ficar desesperador, porque sem chuva, sem orvalho, não tem plantação. A escassez começa a se instalar no lugar. O povo começa a ficar desesperado, porque quem tem seus comércios agora está correndo risco de falência. E enquanto isso, eu saltei na minha casa quando o Senhor essa semana me permitiu entender isso aqui. Enquanto está virando um caos,
A situação está ficando desesperadora para muita gente. Lá no Querite tem um profeta, dormindo, acordando, bebendo, comendo. Eita! Enquanto tem gente entrando em desespero, porque está vendo a falência bater na porta. Enquanto tem gente desesperado, sem entender o que está acontecendo. Cadê a chuva? Cadê o orvalho? Enquanto tem Acabe entrando em desespero. Opa, cadê aquele doido que liberou aquela palavra? Peraí, está acontecendo alguma coisa. Aí eu fico imaginando os altares sendo erguidos para Baal, os atabaques, o negócio tocando e Baal não respondendo. Por quê? Porque quando Deus manda calar, nem Baal fala. Eita! E tá silêncio! Quem vai falar se Deus está mandando? Cala a boca. Aí o desespero vai se instalando. Vai se instalando no coração de todo mundo. E enquanto no ribeiro tá quem lá? O profeta tranquilão, ó. Só dá água fresquinha. De tarde vinha o corvo com pão. Olha o luxo, pão e carne. Manhã, pão e carne. Sombra e água fresca. Eu saltei na minha casa quando o Senhor me permitiu entender isso aqui. Porque olha aqui. Quem liberou a palavra? Quem liberou a palavra para Acabe, igreja? Elias. Quem liberou a palavra? O caos está instalado, mas Elias está sobrevivendo tranquilão. Tranquilão. Está observando que para quem acredita na palavra que deve ser liberada tem tranquilidade? Pega aqui, igreja. Olha aqui. Deus está dizendo, ó. A forma como Deus trabalha aqui, colocando os cuidados necessários para Elias. Deus está dizendo isso aqui para ele, ó. Para você que acreditou na palavra, para você tem cuidado. Para quem não acredita vai ter pânico e desespero. Mas para quem agarra a palavra, tem provisão, tem cuidado. Aí eu não sei quem vai levantar a mão para pegar, mas eu libero. Para quem hoje ainda acredita na palavra, tem provisão e tem cuidado. Tem provisão e tem cuidado. Aleluia. Aleluia. Vai ter pânico lá fora, mas para quem está alicerçado em Deus, o profeta está tranquilão lá, enquanto o pânico está rolando. E começa a busca por Elias. Começa a busca. Só que ninguém encontra. Porque quando é Deus que te esconde, ninguém te acha. Quando é Deus que te esconde, ninguém te encontra. Podem passar um pente fino, que foi o que fizeram. Mas aqui, está escondido, guardado lá. Só que o tempo do Querite passa também. Aí eu acho interessante que Deus usa uma estratégia que Ele usa ainda hoje. O que é que Deus faz? Secou o Querite. Quando Deus seca o Querite, é para profeta começar a andar. Olha aqui, secou o Querite. Porque se o Querite ainda está jorrando água, o profeta fica. O profeta é humano, gosta de conforto também. Só que aí Deus vai lá na fonte do Querite e seca. Seca. Porque eu preciso colocar o profeta em movimento. Aí seca o Querite e o profeta entende. Opa, é hora de movimentar. Aí Deus vira para ele e fala, ó, levanta e vai para Sarepta, que é de Sidom. Deus faz umas coisas, pastor Hannah, que às vezes a gente fica assim, né? Se está todo mundo procurando Elias, por quê? Porque quando Elias liberou a palavra, ele falou, ó, não haverá mais chuva e nem orvalho. Se não, segundo a chave estava na boca de quem? Aí começa a busca por ele. Onde está o profeta para desfazer o que falou? Só que está escondido, ninguém acha.
Só que aí vem Deus, secando o Querite, colocando o profeta em movimento. Aí Deus levou, o profeta entendeu, se colocou de pé, Deus vem falando com ele, levanta e vai para Sidom, que é de Sarepta. Aí olha que coisa interessante, olha para onde Deus manda o profeta ir. Olha aqui, para a terra do Baal, para o lugar do auge da idolatria, de onde saiu a Jezabel. Aí vem o profeta e passa, não sei qual foi o trajeto que ele percorreu não, mas não foi visto por ninguém não, foi encontrado até então não. E ele entra em Sarepta. Quando ele entra em Sarepta, Deus já havia falado com ele, olha, levanta e vai para Sarepta, que é de Sidom, porque eu já ordenei que uma viúva, irmã, peça. Olha aqui como que Deus não trabalha na nossa lógica. Deus nunca vai na nossa mão, na nossa pegada. Olha aqui, levanta, vai para Sarepta, que é de Sidom, porque eu já ordenei que uma viúva lá te sustente. Como assim uma viúva? Se está tendo escassez, se está tendo fome, viúva nessa altura já deve estar até morta. Pessoas que dependiam de ajuda. Só que olha Deus, já ordenei que uma viúva te sustente. E o interessante é que o profeta não duvida. Ele acredita tanto na palavra que ele vai. Por que não duvidou que uma viúva teria condições de sustentá-lo? Porque ele acabou de ver corvos trazendo pão e carne. Eita! Eu não sei quem vai pegar, mas eu libero a palavra. A prova de hoje é treinamento para você viver milagre maior amanhã. Eita! A experiência que Elias vive, vendo corvos trazendo pão e carne todo dia. Eu vou duvidar? Vou nada. É uma viúva agora? É. Já tem uma viúva lá que eu ordenei, Elias, que te sustente. Aí vem Elias, ele sai do rio do Querite, e ele vai em direção a Sarepta, e quando ele chega na entrada da cidade, ele percebe uma viúva. Percebeu uma viúva. Agora me ajuda a pregar. Numa cidade inteira só tinha uma viúva? Não! Mas como que ele sabia que aquela era a viúva da providência? Eu falei, Senhor, como que ele sabe que aquela ali, porque ele vai com tanta certeza, pedindo alguma coisa para ela, como que ele sabia que era ela? Aí a Bíblia, o Senhor falou assim, Marta, a resposta está na tua frente. Eu fui com muita calma lendo, e o Senhor abriu o entendimento para eu enxergar. Olha aqui, quando ele chega em Sarepta, ele vê uma viúva fazendo o quê? Catando gravetos. Não é isso aqui que a palavra diz? Ele é inteligente, ele pensa, peraí, se está catando gravetos, é porque vai ter fogo. Se vai ter fogo, vai ter alimento, é essa ali. Ele se apresenta para ela. E ele então começa a dizer, olha, me dá um copo d'água. E ela prontamente está ali para servir. Quando ele percebe que ela está indo, ele vira para ela e começa a dizer, faz o seguinte, traz também um pedaço de pão. Tem versão que diz bolo. Traz para mim. Aí ela vira e diz, meu senhor, não tem. Na minha casa só resta um pouquinho de farinha, de azeite, que é o que eu vou utilizar. Tá vendo o graveto aqui que eu estou pegando? É para fazer esse último bolo aqui, para mim e para o meu filho. E depois que comermos, vamos morrer. Olha o projeto dela. Já estava estabelecido. Vamos comer esse último alimento. E depois, o que resta para nós é morte. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está dando sinais. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Sabe qual é o propósito, o projeto de Deus aqui? Diante dessa cena, depois de comermos, tanto eu e quanto meu filho, depois disso nós vamos morrer. Observa aqui, os que eram de Sidom,
que adoravam a Baal entraram em Israel e só plantaram discórdia, morte, agonia, contenda, falência, desespero, tristeza, ruína. É o que Israel está vivendo por causa da entrada dos que eram de Sidom na terra de Deus. Só que aí vem Deus. A multidão que veio daqui para o meu lado só trouxe destruição. Mas agora quem entra na terra deles sou eu. E eu vou mostrar o que eu posso fazer no cenário desesperador em que eles estão. Daqui saiu uma multidão e entra no território de Deus e só planta destruição. Mas do território de Deus saiu um. Eu saltei. Eita, quem está conseguindo entender? Do território de Deus só saiu, porque para Deus manifestar não precisa de multidão. Se alguém aqui se colocar disponível, ele vem. Mas ele vem com uma potência. Elias, sai daqui e entra no território de Baal. Entra cheio da presença. E quando entra, Deus está dizendo, agora é a minha vez, é a minha oportunidade de fazer alguma coisa. Qual é o projeto? Vamos comer e vamos comer e vamos morrer na sequência. Só que quando Deus chega, a esperança chega. E o profeta chega cheio de disposição para profetizar. Pode fazer conforme a tua palavra. E eu profetizo que não vai ter morte. A farinha da panela não vai acabar. O azeite da botija também não vai... Eita, eu não sei quem está entendendo. Mas eu vou liberar a palavra para quem quiser pegar. Para quem quiser aprender. Deus só precisa de um audacioso para profetizar. E eu posso te liberar com clareza aqui. Sabe quem é esse audacioso? É você. Sabe qual é o problema de muitos pastores? É que nós ficamos às vezes esperando a profetisa que roda. A profetisa que fala bonito uma língua estranha. Aquela que é da mesa de oração. Aí nós não nos posicionamos. Mas Deus me traz aqui no aniversário de 10 anos para liberar com autoridade. O profeta que ele vai usar nessa noite é você. É você quem pega a palavra. Aleluia. Eu aproveito a oportunidade e a autorização que o Espírito me dá para liberar sobre a tua vida. O cenário da tua casa vai mudar, porque quem vai profetizar lá dentro é você. Amachuriandarabácia. Quem vai chegar posicionado nessa noite lá é você. Quem vai chegar naquele portão já gritando: aqui você não tem mais vez, Satanás. Aqui você não manda, aqui você não fica. É você. Aleluia! Quem pode levantar a mão e adorar Jesus aí? Posicionamento, posicionamento, posicionamento de profeta, posicionamento. Dá uma sacudida em quem está do teu lado e fala: seja profeta, seja profetiza, abre a boca e acredita. Aleluia! Eu vou perceber Satanás fazendo gracinha no ambiente em que eu estou. Dá vontade de correr. Dá vontade de voar. Estou sentindo graça de Deus aqui. Se você sente, abre a boca e adora também. Olha aqui, no ambiente em que a igreja chega, Satanás não tem vez. Satanás não faz graça. O profeta chega ali, o quê? Qual é o projeto? Vamos comer e morrer. Profeta que a profeta não aceita isso. Eu vou ficar num ambiente sabendo que depois da minha chegada ali, Satanás vai continuar atuando. Não vai não, Satanás. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, não vai faltar provisão.
Não é morte que chega, é vida. É vida. É vida. Não é morte que entra, é vida. Vai pegando a palavra. Chega hoje na tua casa, se tiver alguém enfermo, já sai colocando a mão, é vida. É vida. Tem autoridade de Deus sobre a igreja. Tem autoridade de Deus na tua vida. O que falta em nós? Posicionamento. Para entendermos quem somos. Para entendermos quem somos no reino. Aí eu vou gritar o que eu li. E por isso eu saltei na minha casa e peguei esse versículo por base. Sabe o que é lindo? É que quando Elias orava, Deus reconhecia a voz dele. Pastor, eu fiquei pensando nisso aqui. E Deus ouviu a voz de Elias. Eu confesso que me impactou tanto esse versículo. Simples, pequeno, simples. Mas eu fiquei parada pensando, eu só consigo reconhecer a voz de quem tem intimidade. Eu posso não ver o Carlos chegando, mas se ele gritar lá do portão, eu sei que é ele. Porque tem intimidade. Aí o texto está dizendo, e o Senhor reconheceu, ouviu a voz. O Senhor não ouviu só uma voz, porque vozes Deus ouve a todo instante. Só que o texto está dizendo, o Senhor ouviu a voz de... A intimidade era tão grande que quando Elias falava, Deus já sabia, é Elias. É Elias. Oh, comunhão rara, entenda a palavra, cria intimidade, relacionamento. Quando a tua voz ecoar da terra, o céu vai sinalizar, é a Maria, é a Raquel, é o Hana, é o Carlos, é a Simone, é a Esté, ele ouviu. Deus estava dando sinais. Deus está trabalhando com sinais e ninguém está querendo entender. Os de Baal entram no meu território, só planta destruição. Agora tem um dos meus que eu estou implantando lá, no meio deles. Está trazendo vida, está trazendo prosperidade, mas o povo ainda não está entendendo. Deus está dando sinais, mas o povo ainda não está entendendo. Posso te falar uma coisa que eu ouvi do Espírito Santo enquanto eu preparava esse texto? Não vou falar nesses últimos dias não, vou falar de uns anos para cá. Deus tem dado tantos sinais. E tem gente insistindo em não entender o que Deus está falando. Tem alguns pastores que até entendem que é Deus dando sinais, mas por causa desse posicionamento aqui, ó. Porque para alguns é bom ficar no muro. Quem lembra de Eutico? Eutico assistiu o culto da onde? Quem lembra do texto? Quem não conhece, vou falar. O Eutico estava num culto. E sabe de onde ele assistiu o culto? Da janela. Porque janela dá visão para fora e dá visão para dentro. Tem horas que tem cadeira liberado dentro, mas alguns preferem permanecer na janela. Porque quando fora estiver mais agradável, eu olho para lá. De vez em quando eu dou uma olhada dentro para parecer que eu estou no culto. Só que tem um detalhe, eu sei que vai doer, já doeu em mim, mas eu estou viva, você vai ficar também. E eu não gosto de guardar nada que Deus me manda entregar, não.
Porque eu tô cansada, preguei ontem, saí do culto lá quase 1h da manhã. Tô cansada, viajei 5 horas hoje. Tô aqui, tô entregando, e quem vai dormir tranquila daqui a pouco sou eu. Então eu não gosto de guardar nada. Vamos lá? E amanhã tem compromisso ainda lá em Patico Feres. Então vem cá. Olha o que o Senhor ministrou no meu coração, Marta. Tem gente que pensa que engana. Permanecendo na janela. No domingo eu vou, assisto o culto, é maneiro. Louvor é maneiro. Viu a galera do louvor? Maneiro. Vou lá, menina, vou lá, tô no meio. Aí fica nisso aqui, ó. Vamos gritar portão? Fica no que, igreja? Uma hora eu sou, outra não. Mas aí, tá legal, tô no meio. Uma coisa que o indeciso não sabe é que quando ele é indeciso, de fato ele já fez a escolha dele. Só que aí a gente vai olhando, é um indeciso. Ele pensa que ele está de boa. Só que quem é decidido sabe que o indeciso já decidiu. Porque o decidido sabe que Deus não divide o que é dele com ninguém. Eita! É isso aqui que Israel está vivendo. De vez em quando eu ergo um altar a Deus, mas toda hora eu estou indo lá no Baal. Vai no Baal, vai em Deus, né? Maneiro. Aí o Senhor me autoriza a entrar, porque eu gosto de pregar de forma muito expositiva, não gosto de sair do texto. Mas já foi falado aqui, e o Espírito me manda dizer, é igual às 10 virgens. As 10 são virgens. As 10 estão no meio. As 10 têm lamparina. Mas o que abre porta não é lamparina e nem roupa, nem aparência e nem a função. Prova isso na Bíblia? É fácil. Lá na parábola das 10 virgens. Quando o noivo veio, aí eis o noivo. Quantas tinham azeite? Perdão, quantas tinham reserva? Enquanto 5 só tinham lâmpadas. Quem teve porta aberta? Quem tinha lâmpada ou quem tinha reserva? Tem gente no meio com roupa, com postura e até tem lâmpada, mas quando chegar naquele dia, ele vai dizer para algumas, não te conheço. Ô irmão, parabéns quem teve sensibilidade do Espírito para escolher um tema desafiador como esse. Porque hoje eu rodo um pouquinho, tá, pastor? Os pastores me acompanham, eu ando um pouquinho por aí. É raridade um tema desse aqui. Porque o povo está preocupado em distribuir umas chaves. Só que nessa noite eu não trouxe chave nem de carro, nem de apartamento. Mas a palavra que eu trago, que eu trouxe, que eu venho trazendo até agora, te abre a porta do céu. Eita! Não dá para ficar no muro. Aí eu te libero com autoridade uma palavra. Já que veio para o culto, sai do muro e entra no culto de verdade. Deixa a camisa. Não dá para ser crente só no horário do culto domingo. Aí é fácil. Eu ponho uma roupa de crente, um semblante de crente. Semblante de crente é assim, gente, fechado, né? Não, né? Aí eu ponho uma Bíblia na mão e vou, sento lá, estou no meio. Não, irmão. Não é isso que é ser crente. Porque eu já tive o prazer de conhecer alguém que ficou anos sem entrar num templo devido a uma dificuldade no físico, mas continuava crente na cama. Ser cristão, servir a Deus é decisão. Quando eu tenho essa decisão, eu posso estar na rua, no trabalho, no shopping, nos Estados Unidos, lá não sei aonde, lá no... E eu vou te falar uma coisa, tá pensando que Deus não te testa? Ele te testa, tá? Testa.
Uma vez, nós fomos testados, eu e meu esposo, fomos testados, pastor Evani, pelo Senhor. Nós somos, pastor, representante comercial. Nós vendemos pisos para lojas de materiais de construção aqui no Rio de Janeiro. E uma vez, um cliente, melhor, um vendedor nosso, que no linguajar do comércio a gente chama de preposto, alguém que vende para alguém, representante legal somos nós dois. Mas se eu tenho alguém que vende para mim, esse alguém é um preposto no linguajar do comércio. Outro dia estávamos em casa e esse nosso vendedor lá de Friburgo ligou para o Carlos e falou assim: Carlos, olha só, eu estou fechando uma venda muito grande aqui em São Fidélis. Para você que não sabe, São Fidélis fica bem depois de Friburgo. Estou fazendo uma venda aqui em São Fidélis, mas a venda é muito grande. Eles estão construindo 500 apartamentos para a Caixa Econômica. E a pessoa responsável aqui, ele não quer tratar com preposto, que era ele no caso. Ele só aceita tratar com o representante legal. Vocês podem vir aqui? O Carlos, não, a gente vai aí sim, assessorar na tua venda. Aí fomos. Saímos de Queimados, dirigimos por 3 horas até Friburgo. Pegamos o nosso vendedor em Friburgo e dirigimos por mais 1h30, 2 horas, não foi, amor? Até São Fidélis. Um total, olha aqui, dirigimos um total de quanto tempo? 5 horas aproximadamente. Quando nós chegamos lá em São Fidélis, pergunta para mim, quem que a senhora conhece em São Fidélis? Ninguém. Nunca nem tinha ido em São Fidélis. Ninguém mesmo, ninguém. Só conhecia ali o vendedor, que nem de São Fidélis era, de Friburgo. Quando chega na reunião, o rapaz levou a gente para o escritório. Primeiro ele foi, mostrou toda a área da construção, bacana, projeto grandioso. Quando chegou no escritório e começou a negociação, aquela parte burocrática, e mostra qual o piso adequado para esse tipo de obra e tal, aquela coisa toda. E regularizou, escolheu o produto. Aí fomos para a parte burocrática, passa valor e tal, negociou tudo, beleza. Aí ele vira para nós e fala assim: agora para fechar com vocês, só depende de vocês. Aí quem é crente, ligado no céu, já vê que essa fala tem um pezinho do cão. Porque na hora que ele falou isso, para fechar a venda agora só depende de vocês, eu dei uma olhada para ele, ele olhou para mim. E deu ruim. Porque marido e mulher se conversam no olhar, não é? É assim? Quando ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu falei, aí ele, meu esposo, falou assim: e o que depende de nós? O que falta para a gente fechar o orçamento? Ó, vamos fazer o seguinte, são aproximadamente, quantos metros eram? 70 mil metros de piso. Gente, 70 mil metros de piso era a nossa meta do mês. Se a gente efetuasse aquela venda, a gente ficava tranquilo aquele mês todo. É a meta do mês. 70 metros de piso, para você ter uma compreensão, é como se fosse uma média de 28 a 30 carretas dessa grande que você vê passando, lotada de piso. É essa média. Aí o rapaz virou para a gente, ó, só depende de vocês. Aí ele me olhou, olhei para ele, vem coisa aí. Aí ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, para fechar a venda, eu fecho com vocês, mas aí a condição é essa. Você vai fazer o seguinte, são 70 metros de piso, eu vou te pagar o valor real que você está me passando, só que na nota, você vai colocar só R$1 a mais. Deu ruim, deu? Se fosse para o Eutico que estava em cima da janela, talvez não tivesse dado ruim. Mas quem participa do culto dentro e não na janela, aí dá ruim. É só R$1, você não vai fazer nada mais. Eu preciso que você superfature a nota em R$1. O que vai acontecer? Eu vou te pagar o valor integral, o valor legal do que a gente está tratando aqui agora. Só que a nota vai estar com R$1 a mais. Quando eu apresentar essa nota lá na Caixa Econômica, eu vou receber o valor da nota. Aí vai sobrar quanto? Quem é bom aí? Vai sobrar quanto? 70 mil. O que a gente faz com os 70 mil? 35 para você e 35 para mim. Aí o vendedor, né? O vendedor não é nem Eutico, que ele está do lado de fora mesmo.
A gente já tentou trazer ele para dentro, mas ele não aceita. Aí o vendedor, o olho dele brilhou. Porque 35 mil pro lado de cá, poxa, quem está trazendo para negociação sou eu, vai sobrar alguma coisa legal para mim, né? Ele pensa. Ele pensou, eu acho que ele pensou. Não dá para vender a salvação por 35 mil. Sabe o que é triste? É que quando você é um indeciso, você vende até por R$5. Mas para quem é decidido, nem 35, nem 50, nem 100, nem não. Aí, para a glória de Deus, meu esposo virou para esse homem e falou: olha, se você quiser comprar o nosso produto, eu estou aqui para te atender com o maior carinho. Mas isso daí a gente não faz não, rapaz. O produto vai chegar para você aqui, na nota vai estar o valor que nós estamos combinando aqui. Não dá para tratar de qualquer jeito, coisa que Deus põe na nossa mão. Sabe quem nos colocou nessa empresa? O Senhor. Porque uma posição que temos hoje lá é passado de pai para filho. Alguém que já vem muitos anos nessa função, aí quando ele já não aguenta mais trabalhar, aí ele traz o filho, traz o genro e põe no lugar dele. Meu pai era caminhoneiro, o pai dele pedreiro. Só que numa oração dentro da nossa casa, quando nós estávamos para ser mandado embora, porque nós dois éramos preposto de alguém, e esse alguém fraudou, na época aproximadamente 4 milhões. Esse alguém perdeu a vez. Nós iríamos ficar os dois desempregados, por quê? Porque trabalhávamos os dois para essa pessoa, e ele perdendo a representação, a gente também perdia. Uma manhã, quando nós conversávamos, sabe onde eu estava nesse dia, quando eu estava atendendo a clientela? Aqui em Cosmo, atendendo os meus clientes aqui em Cosmos. Quando o meu telefone tocou de manhã cedo, aqui em Cosmo, ele estava lá em Caxias, ele me ligou e falou: Marta, ele foi mandado embora, o nosso patrão, ex-patrão, foi mandado embora. Quem me bateu informação aqui é uma pessoa de confiança, íntegra, e falou que ele perdeu, realmente ele foi mandado embora, e os nossos pedidos realmente não estavam chegando naquele tempo. Então olha aqui, Marta, se ele foi mandado embora, perdemos nosso emprego também, era fonte de renda da nossa casa. E eu me lembro, parada aqui em Cosmos, quando eu estacionei o carro, porque eu fiquei atordoada com aquela notícia, mas pelo telefone eu falei para ele assim: amor, vamos fazer o seguinte, quando a gente não sabe o que fazer, a gente prega isso, a gente tem que viver. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente vai orar. Amanhã, as meninas não vão para a escola. Amanhã, nós não vamos sair cedo para trabalhar. Amanhã nós vamos amanhecer na nossa casa, em jejum e oração. Eita, Jesus lindo. No dia seguinte, acordamos 8 horas da manhã. E fomos com as nossas 3 filhas para a nossa sala. Está aqui eles de prova. Com as 3. E lá nós sempre tivemos um hábito. Quem ora primeiro é a mais nova, depois a do meio, depois a mais velha, depois eu oro e ele finaliza. Dessa forma nós fizemos. E começou, Tainá orando. Explicamos a situação para elas. Estamos desempregados. Não tem mais como chegar provisão aqui. Secou. Vamos colocar diante de Deus essa causa. Começou a Tainá orando, Thaís orando, Natália orando, eu orei. E eu me lembro, quando eu orei, eu falei: Senhor, nós sempre fomos impedidos de fazermos qualquer contato com a cerâmica. Não podemos ter contato com ninguém lá dentro. Mas eu creio que o Senhor pode jogar o nosso nome lá dentro. Eu
Eu acabei de orar e ele vem orando. Acabamos a oração, acabou o período da oração. Quem acredita aí que Deus está aqui na casa, diz amém. Pega aqui a palavra, que eu tenho total temor no altar do Senhor. Olha aqui, quando nós acabamos de orar, por volta de 9:30 da manhã, ele leu uma palavra e encerramos, liberamos as meninas, 10:30 da manhã do mesmo dia. Eu não sei quem pega. 10:30 da manhã do mesmo dia, o telefone dele toca. Quando tocou, ele pegou e falou: é um DDD diferente. Eu falei: atende. Quando ele atendeu, a pessoa do outro lado começou a dizer: com quem eu estou falando? É com o Carlos? E ele disse: sou eu sim. Ô Carlos, você não me conhece, me chamo Roberto, diretor da Cerâmica Formigrex. Você está sabendo o que está acontecendo aí no Rio? Aí ele falou muito por alto, porque nós não temos acesso a vocês. Aí o diretor virou do outro lado e falou: olha, deu um nome que eu não vou citar, que era por quem cuidava, era o nosso patrão, e falou: olha, fulano de tal foi dispensado da cerâmica. Mas olha aqui o que ele diz na sequência: mas nós ouvimos falar do teu trabalho e do trabalho da tua esposa. Aí eu te pergunto, igreja, ouviu falar como? Se nós não tínhamos acesso lá. Ouviu falar como? Quem foi lá e gritou? Quem foi lá e gritou o nosso nome? Quem foi e gritou o nosso nome? Porque quando Deus quer te esconder, ninguém te acha. Mas quando Ele quer te expor, ninguém te prende, ninguém te segura. Eita! Sabe o que é interessante, pastores? É que olha aqui, deixa eu fugir um pouquinho da câmera. Não me acompanha não, não me acompanha não, que eu vou tirar o microfone. Nós saímos porque alguém roubou. Nós prestávamos serviço, mas sempre fomos simples. O Senhor está aqui. Só que alguém fez um desvio. Como assim? Roubou a catarina da mulher da televisão. Vem cá, igreja. Quem abriu a porta para nós foi quem? Grita forte para o inferno ouvir. Quem abriu a porta foi? Aí eu vou tratar o que Deus pôs na minha mão com indecisão por causa de 35 mil. Sabe o que Satanás queria? Que a gente aceitasse na moita. Não tem ninguém vendo, né? São Fidélis, não conheço ninguém. Aí a gente pega os 35. Satanás não quer te expor para o teu amigo ver, não. Ele só quer ter o prazer de que você ouça a gargalhada dele. Quem te abriu a porta foi ele, mas você se vendeu por tão pouco. Mas aqui não, Satanás. Aqui não. Aqui não. O decidido passa até um aperto por um período, mas ele não vai vender. Sabe como é a postura do decidido? Porque vai dizer que a nossa casa nunca passou por um momento de prova. Claro que já. Só que quem tem decisão em Deus, a qualquer momento ele está chegando aí com a chave da porta. Satanás traz oferta, mas você está dizendo que sai para lá, cão. Não, 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 não. A minha vitória vai vir do Senhor. E o nome que vai aparecer no cenário é Ele, é o dele, é o dele. Deus não aceita dividir você com ninguém, filho. Não permita que nada que roube a glória de Deus te atinja. Não deixa. Não deixa, não se venda. O mundo precisa olhar para nós e perceber em nós a presença de Deus a todo instante, a qualquer momento, irmão. E a gente não precisa sair por aí abrindo a boca para dizer quem somos, não. Porque eu me lembro de uma época que eu vim atender um cliente aqui em Paciência. É Paciência aqui, a loja do Cosminho. É do outro lado de Paciência, né? Um cliente que nós tínhamos ali de muitos anos.
Eu me lembro de uma vez que eu cheguei na porta, no balcão dele. Geralmente um representante, quando chega, a gente fica num canto para ser visto, para o dono da loja saber que a gente está por ali. Só que a gente fica aguardando o momento em que ele pode vir nos dar uma atenção. A gente não é inconveniente de chegar, não, a não ser que a pessoa esteja com disponibilidade. Mas eu cheguei no balcão e encostei, botei minha pasta e fiquei. Tinha o dono da loja, estava conversando com um cliente dele, e eles xingavam muito naquele dia, estavam xingando muito palavrão. Quando eu entrei falando muito alto, xingando, mas brincando, eles entre si brincando. Quando eu cheguei, que eu encostei, o meu cliente falou assim, ó, não xinga mais, porque ela é crente. Falei assim, eu nunca falei de Jesus aqui, eu venho aqui para trabalhar. Fiquei, como assim? Dá para pregar de boca fechada. Tem muita gente por aí correndo atrás disso aqui, ó. Quem corre atrás disso aqui não entende que você prega de boca fechada na faculdade, no trabalho, no trem, no ônibus, em casa, na rua, na vizinhança. Oh, irmão. Eu acho que não vai dar tempo de eu finalizar o texto. O caos se instalou. Deus deu alguns sinais. Depois Deus deu ordem para Elias. Vem cá, Elias. É hora de se apresentar. O cenário estava tão caótico quando Deus manda Elias se apresentar depois de 3 anos e meio. Sem chuva, sem orvalho, estava um verdadeiro caos. Eu penso que muita gente deve ter morrido pela seca. Escassez tremenda. Eu penso que nesse cenário já tem uma calamidade muito grande. O texto em si não traz detalhes, mas eu penso que 3 anos e meio sem chuva, gente, e sem orvalho. Problema respiratório não existia só agora, não. Olha aqui, com certeza o cenário está desesperador e caótico. E dá para provar que estava. Porque, olha aqui, quando Deus fala para Elias que é o momento de se apresentar, aí olha o que a Bíblia diz, que nesse tempo, depois de 3 anos e meio, Acabe chama Obadias, que era o seu mordomo, e fala para Obadias assim, Obadias, vamos sair por aí, procurando relva, procurando alimento para os animais, para os cavalos, porque eles são caros, né? Eram caros mesmo de fato, para que a gente não perca os animais, para que eles não morram. Vamos sair por aí e vamos procurar alimento para os animais. Olha o que a nossa Bíblia diz, quem me ouve diz amém. Olha o que a Bíblia diz, que o rei, que Acabe, vai para um lado procurar alimento para os animais, e Obadias vai para o outro lado. Pastor, quando eu li isso, eu confesso que eu li isso agora à tarde, voltando em viagem, eu estava revisando o texto, quando eu li eu falei, o quê? O rei saiu para procurar capim. Você já parou para observar isso aqui? Que o desespero estava tão grande, que Deus estava colocando o rei para procurar capim, e o povo não estava dando atenção à palavra que foi liberada. Deus estava trabalhando com sinais, gente. Está saindo para procurar alimento para os cavalos, para os animais não morrerem. Eu fiquei imaginando o rei com o facão cortando capim. E não cortou muita coisa não, tá? Porque a seca estava grande. Olha o estado de miséria. Olha o tanto nível da calamidade. Aí Deus fala para Elias, se apresenta lá. É nessa ida, quando Obadias está indo para um lado, que ele se encontra com Elias e reconhece. Saltei também com essa informação da palavra. Porque Obadias reconheceu Elias. Quem é do reino conhece quem é do reino. Não é assim? De vez em quando a gente passa, tem um brilho diferente. Aquele ali é dos nossos. Não é assim? Quem já identificou alguém assim? Ele reconheceu Elias. Não é o meu senhor Elias? Aí Elias, sim, faz o seguinte, volta lá e diz para o teu rei lá, diz para Acabe, que eu estou aqui. Aí Obadias comendou, meu senhor, o senhor não sabe o nível do desespero que está. Ele já mandou te procurar em diversos reinos e não te encontrou. E o reino que ele não te encontrava, ele ameaçava. Agora o senhor quer que eu vá lá levando a informação que o senhor está aqui. Vai que eu vou lá, levo a informação.
quando eu volto com ele aqui, Deus tenha te mandado ir para outro canto, sei lá onde, ele vai me matar. E o Senhor não sabe dos meus feitos, não. O Senhor não me conhece, não ouviu falar. Quando Jezabel mandou matar os profetas, eu abriguei 100 profetas de 50 em 50 e abasteci eles com pão e água. Eu cuidei. Obadias estava querendo dizer, olha, eu sou do reino. Tem idolatria reinando aí, mas eu estou do teu lado. Eu sou pelo Rei dos Reis. Eu não sou um indeciso. Eu sou alguém posicionado. É isso aqui que Obadias está dizendo. Aí Elias diz para ele, ó, faz o seguinte, pode ir lá e diz para ele que eu estou aqui. Não vou me ausentar. Leva a palavra. Obadias vai até Acabe, leva a informação e vem Acabe. Quando vem Acabe, ele começa a dizer, Acabe dizendo para Elias, és tu o perturbador de Israel? Estava cego, né? Deus falando desse jeito, ele ainda está colocando a culpa em outro. Só que eu gosto da audácia e da coragem do profeta. Porque profeta que é profeta não tem medo de entregar o que Deus manda. Perturbador aqui não sou eu não, és tu. Manda chamar aí os teus profetas. Aí você conhece esse encontro lá no Monte Carmelo. Quem chega? Chega Acabe, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, que eram os que comiam à mesa com Jezabel. E do outro lado está quem? O Elias sozinho. Está pensando que temeu? Temeu não, ficou ali. Me tragam 2 novilhos, trouxeram. Vamos fazer o seguinte, nós vamos preparar o novilho, ninguém mete fogo não, oferta aí o novilho de vocês e clama por fogo, na sequência eu vou fazer a mesma coisa. O Deus que responder com fogo é o Deus do território de Israel, é o Deus que manda aqui. A Bíblia diz que os 450 profetas, eles pegam o novilho. É dessa forma que, pelo menos na minha versão, a Bíblia diz. Eles pegam o novilho, colocam em cima do altar e começa a gritaria. Começa a clamar. E começa, e grita, fazem de tudo. Por horas. E não acontece nada. Elias está sossegadão lá na dele. Só que quando dá por volta de meio-dia, até Elias cansa. Como é que é? Ele não vai atender vocês não? Elias era meio abusado, né, pastor? Será que ele está dormindo? Não, pode ser que ele tenha ido viajar. O tempo deles acaba. Aí vem Elias trazendo uma lição para nós. É a minha vez, né? Tá bom. Espera aí que eu vou pegar 12 pedras aqui. Eu fico imaginando eles selecionando as pedras. 12. 12 pedras que simbolizavam, e o texto diz aqui, claro, as 12 tribos de Israel. Elias está introduzindo o seu trabalho, organizando, trazendo unidade e trazendo a memória de Deus, aliança. Porque antes de clamar por fogo, tem coisas que eu preciso organizar. 12 foi pegando. Imagina ele selecionando, pastor. Quando ele traz as 12, ele repara o altar. Aí a Bíblia diz que ele na sequência faz isso aqui, ó. Ele faz uma vala, algumas versões diz rego, em volta do altar. Ele faz uma vala.
E ele não faz qualquer vala. Ele faz uma vala profunda, que dava para plantar como se fosse 2 medidas, diz o texto. Ele faz uma vala profunda em volta do altar. O que ele está fazendo? Uma separação do altar com o que é de fora. Porque para haver manifestação, tem que ter essa separação. Ele prepara o animal, o sacrifício, e ele põe sobre o altar. Na sequência ele começa a dizer: me tragam água. O que estava escasso no momento ele manda trazer. Porque o que está escasso para Deus tem que ter, gente. Me tragam água. Enche a vala, o rego, enche. Aí eles enchem. Ele não satisfeito, ele diz: me traz novamente mais água e enche pela segunda vez. Encheram. Aí ele vem de novo: não é suficiente, me tragam pela terceira vez e enche novamente. A Bíblia diz que a água transborda e começa, ó. Sabe por que ele dá ordem para trazer 3 porções de água? É porque ele está trazendo para aquele sacrifício a trindade, gente. Presença de Deus, do Espírito. Tem gente querendo preparar qualquer altar e começa a gritaria por fogo. Só que a gente precisa entender uma coisa: quando o altar é para Deus, ele não pode ser erguido de qualquer maneira. Tem reparos imprescindíveis. Prepara a lenha. Aí o Espírito me autoriza a dizer: quem é a lenha? Eu e você. Quando eu cheguei aqui, o pastor Hannah orava. Eu me lembro que o Senhor usou essa expressão: o culto já começou. O culto não está começando agora, o culto já começou. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Eu estou me enquadrando e a gente precisa se policiar nisso aqui sempre. É que a gente acha que o culto só começa quando a gente chega no templo. Não. Passa o dia adorando na tua casa. O culto começa quando você acorda. E eu vou te dar uma boa notícia: ele não vai encerrar quando as luzes do templo apagar. Você vai para casa e o culto continua. Ele faz o reparo de todos os detalhes. Depois ele clama. Clamar, posso ser sincera para liberar o que eu ouço de Deus? Clamar foi a coisa mais fácil. Porque o difícil é fazer o reparo. Clamar é mole. É fácil. Aí ele vem clamando. Quando começa a clamar, foi fácil. Por quê? O céu já conhecia a voz dele. Você leu comigo. Quando a voz chegou, é o Elias clamando. Dá atenção ao Elias aí. Vê o que ele está pedindo. Está pedindo fogo sobre o altar. Responde ele. E a glória. Oh glória! Quando Elias clamou, Deus respondeu com... Vamos gritar fortão isso aqui? Quando Elias clamou, Deus respondeu com... fogo. O fogo veio, consumiu o sacrifício, lambeu toda aquela madeira de volta, lambeu a água que estava na valha, lambeu tudo. Nessa tarde, eu finalizo já. Mas nessa tarde, quando eu revisava o texto, como já falei, voltando de viagem, quando eu li esse pequeno detalhe, eu falei: Senhor, só tinha um fazendo culto para o Senhor. Tinha 850 fazendo culto para Baal e Baal não responde. Mas tinha um fazendo culto para Deus. Só tinha um. Sabe o que eu vou liberar nessa hora? E vou te pedir para ficar de pé para a gente orar. Deus vai responder teu culto.
Deus ainda responde culto de quem é decidido. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Ele vai responder teu culto. Ele vai responder. Por causa do posicionamento de um, Deus colocou ordem na nação inteira. Porque depois desse feito do Senhor, sabe o que o povo fez? Opa! Quem respondeu foi o Deus de Elias. Quem manda aqui é Ele. Todos os 450 profetas, 850 profetas foram, grita forte, foram? Por causa do posicionamento por causa de você, Deus vai colocar ordem. Pega a palavra, vai. Deus vai manifestar na tua casa por causa de você. No ambiente que tem alguém cheio de Deus, Satanás não pode ficar fazendo gracinha. Aleluia. Eita, não seja um omisso, seja alguém decidido. No ambiente que você chega, Satanás não fica. Não. Nós vamos orar. São quantos anos da comunhão rara? 10 anos, né? Ele pegou 12 pedras, simbolizando unidade. A gente vai fechar esses corredores aí de mão dada, a comunhão rara toda. Porque é na unidade da igreja que o céu manifesta. É na unidade da igreja. Antes de nós orarmos, pode fechar o corredor todo. Glória a Deus. Você vai dar uma sacudida nessa pessoa bonita aí do teu lado. Com muito carinho, você fala para ela assim, ó. Com autoridade, mas com carinho. Fala assim: faz os reparos necessários. E eu posso te falar, quem me ouve diz amém. O Espírito já te incomodou de coisas que precisam ser reparadas. Sabe por que ele te incomoda? Porque ele não aceita dividir um espaço com mais ninguém. O teu espaço é só dele. Quem vai manifestar através de você é ele. Quem vai ser visto em você é ele. Faz os reparos, vai. Faça os reparos necessários. Faça os reparos necessários. Tira aquilo que não agrada a Deus. Traz Deus de volta para o centro. Aleluia. Traz de volta. Traz de volta. Se é um perdão que precisa ser liberado, perdoa. Não fica esperando a pessoa vir até você, não. Vai até ela, me perdoa. Me perdoa. O céu tem valor para mim. Eu preciso entrar lá, me perdoa. Eita! Volta para a comunhão. Traz Deus de volta para o centro. Abandona. Assim. Eu preciso liberar isso aqui que Deus está me mandando dizer. Abandona as práticas erradas. E eu vou falar com a autoridade de Deus aqui. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo, mas o céu vê. Abandona. Toma a tua decisão e sai do muro. Ou é por Deus ou não é. Ou é pelo reino ou não é. Ou entra na guerra ou não entra. Mas saia da indecisão. Oh, Espírito Santo. E eu libero com autoridade para a tua vida. O céu te espera. A eternidade te espera.
levantarmos, eu vou fazer uma pergunta aqui, você sinaliza com a tua mão. Será que entre nós nessa noite tem alguém que depois de ouvir a palavra, talvez você esteve durante os outros dias de festividade também, será que entre nós tem alguém que quer tomar a sua melhor decisão, a melhor decisão da tua vida, e entregar a sua vida para Jesus aqui nessa noite? Faz um sinal com a tua mão.